Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Relatos de Pais. Aqui vamos conversar sobre as alegrias, os desafios e os aprendizados, sobre a paternidade em geral. E eu sou o David Almeida, sou pai de 3 filhos, e hoje nós temos a alegria de receber o nosso convidado, o grande pai, Anderson Sabino, que vai contar um pouco da sua história, compartilhar com a gente, né, desde o nascimento do seu filho, e tudo. Vamos deixar ele se apresentar um pouco. Ele vai falar aí a sua história pra gente. Fala, Anderson. E aí, como é que você tá, meu amigo? Tranquilo, cara? Tudo bem, e você? Como Tudo é que bem, tá graças a Deus. de pai? Conta pra gente um Tamo pouco. aí, né? Cada dia uma descoberta diferente, cada dia uma vivência diferente, e assim a gente vai caminhando e vai aprendendo com os pequenos, né? Um aprendizado diário, né, cara? O O pai aprendizado diário a todo momento. é um desafio, né? E eu tô falando aqui no nosso podcast que com esses relatos dos pais, vamos tentar criar um manual, né, cara? Que a gente não vem com esse manual, ninguém te ensina a ser pai, né? É um desafio. É verdade, pai, na verdade, pai, a gente começa a ser pai a partir do nascimento, né? Eu falo que a gestação ainda, para nós, né, para os homens, ainda não é algo que é palpável, né? A gente vê a barriga, a gente sente o neném, mas as emoções elas começam a aflorar a partir do momento que você pega a criança nas mãos, né? E é Totalmente verdade. diferente. É verdade, cara. E assim, eu senti isso com a minha última filha, porque quando era o Gustavo, cara, foi incrível. Eu sentia todo o processo, assim, desde quando a gente descobriu que a gente estava grávido, eu sentia, cara, eu passava mal. A Regina não passou mal. Ela não teve maternidade no Gustavo. Eu sentia tudo, sabe? Eu sentia vontade de comer as coisas, eu sentia, sabe? Eu escovava dente, eu passava mal com a pasta de dente, cara. Foi muito incrível. Eu tenho um perfume que eu não consigo sentir o cheiro do perfume até hoje. Eu dei o perfume pro meu irmão porque eu não consigo sentir o cheiro dele desde que a gente engravidou. Nossa. E com a Esté já foi diferente. A Esté eu não senti nada, eu só senti a emoção mesmo na hora que eu peguei no braço, primeira vez. É aquilo que você acabou de falar. Foi É uma uma emoção. emoção indescritível, não tem nem como a gente. Não tem como nem mensurar nem sentir, né? Não tem como a gente falar como é, né? Porque cada vivência é uma coisa diferente, né? Exatamente, mano. E como é que foi assim a sua experiência na hora que a sua esposa te falou, cara, eu tô grávida? Cara, foi uma. Digamos aí que foi uma luta, né? Por que foi uma luta? Porque a gente já tinha um desejo, né, de sermos pais, mas como a menina ela tinha muito tempo que ela já usava o DIU, tomava uma medicação, foi um pouco difícil, né? Até o corpo desintoxicar da medicação, até o corpo ficar preparado para conceber uma gestação, né? Então, assim, o começo foi bem tenso, porque a gente estava muito ansioso e não vinha, né? Aquelas questões todas, fazia teste, não engravidava. Aí nós falamos assim, gente, quer saber? Vamos descansar no Senhor, porque é a melhor coisa, né? Então, quanto mais ansiosos nós estávamos, né, isso machucava muita gente. Porque a gente ficava numa expectativa tão grande de ser naquele momento, que quando não acontecia, vinha a frustração. A partir do momento que nós esquecemos de se preocupar com isso, aí foi um divisor de águas, né? Porque, na verdade, a gente parou de esperar, né? A gente fez todos os trâmites, fomos ao médico, né? Fizemos todo o que poderia ser feito, né? Aos olhos humanos. E quando eu assustei, ela estava grávida. E sim, e foi muito engraçado, cara, porque como eu saio muito cedo para trabalhar e volto muito tarde da noite para casa, né? Quando eu cheguei do serviço, ela não costuma me ligar quando eu tô no horário de aula, né? E ela me ligou umas 2 vezes. Isso me gerou uma preocupação, né? Porque quando sai fora do padrão que você vive todos os dias, gera uma preocupação. Ela me ligou 2 vezes, perguntou se eu já estava indo embora. Sim, Eu falei, o que está acontecendo? Se você está indo embora, o que está acontecendo? Eu fiquei preocupado. Quando eu larguei, quando eu saí da escola, fui para casa, cara, eu cheguei em casa num desespero porque ela não falava o que era, né? Ela só comentou com a irmã dela que minha cunhada queria que eu visse um negócio e aprovasse um convite de um aniversário que ela tava fazendo da minha sobrinha e tal. Eu falei, não, beleza. Aí quando eu cheguei em casa, cara, ela tava com uma caixinha. Ela falou assim, que ó, a Michelle deixou aqui
a caixinha do aniversário da Manu, pra você ver se você aprova, o que você acha desse convite, se você concorda. Cara, É. eu confesso que, tipo assim, pensei, não, peraí, depois eu olho, eu cheguei, peguei a caixa, fiquei conversando com outras coisas do dia a dia, como tem sido do meu dia, as preocupações, quanto tem história. E ela ansiosa pra eu abrir a caixa. Eu, não, depois que eu tomar um banho, que eu comi, eu abro e dou parecer pra ela. Não, abre isso aí agora e tal, pra você ver e tal. Falei, então tá, vou abrir. Aí quando eu abri a caixa, cara, assim, o cara olhou como se fosse ontem isso. Eu lembro que eu abri a caixa, sentei no sofá, tinha um teste de gravidez, tinha um sapatinho de neném e tinha uma carta. Cara, eu fiquei em êxtase uns 10 segundos. Eu não tava conseguindo raciocinar. Eu via que era algo relacionado à criança, mas eu não conseguia raciocinar que ela tava grávida. Tava Aí a acreditando primeira que era. pergunta, tava acreditando, a primeira pergunta que é de prática, eu acho que todo pai faz, né? Tem todos os sinais, você fala, você tá grávida? Aí você pergunta, né? Eu perguntei se ela tava grávida, ela começou a chorar, mano. Aí que a ficha começou a cair, aquele misto de emoções. Falei, caramba, deu tudo certo, né? Aí eu até eu aterrissar novamente pra me raciocinar, cara, foi um curso que eu fiquei em êxtase, assim, alguns minutos, assim, né? Assim, Eu não consigo descrever qual foi o sentimento, sabe? Mas eu te confesso que eu fiquei em êxtase, até eu voltar ao normal novamente. Mas foi não, uma sensação, assim, indescritível, cara. Indescritível. imagina, depois de uma ansiedade, né? Que tinha toda aquela preparação, vamos ter um filho. Já tem uma ansiedade, tipo, na hora que você fala assim, ó, vamos ter um filho, vamos aumentar a família, já é uma responsabilidade gigante, né? Quando você tem Muito. essa decisão, quando você toma essa decisão. E aí, depois você começa a tentar, vem aquela ansiedade que te atrapalha, até na hora do sexo, né? De fazer amor com a sua esposa, você fica assim, meu Deus, será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje? Aquilo que gera né, uma aflição na gente. E quando você descansa, você fala, não tá indo, vamos descansar, deixar no tempo de Deus. E aí, quando você descansa, Exatamente. você vê que aquilo aconteceu, é uma sensação assim, você fala, não, agora você não sabe o que acontece, na verdade, né? Você fala, nossa, tô emocionado que eu vou ser pai, tô preocupado porque eu não sei o que fazer, tipo, tem que trabalhar dobrado porque a família tá aumentando. É um misto Exatamente. de sensações ali não sei nem explicar, cara. É uma sensação muito, muito, muito legal, muito gostosa. Na verdade, passa um filme na nossa cabeça, né? Aí você fala assim, ok, né? Vem uma primeira etapa, que é a etapa da gravidez, né? Que você descobre que você tem a descoberta de que ficou, né? Que ficou grávida, né? Mas aí vem uma próxima etapa, é de como vai ser a gestação. Aí começa a vir os medos, os sentimentos, começa a vir as emoções, né? E começa a aflorar cada vez mais. E a preocupação nossa como pai não é, na verdade, é, a preocupação com a gente, né? Mas com a criança que está sendo gerada e até mesmo, né, com a nossa esposa, né? Porque vai tudo mudar. É tudo Exato. algo novo, né? Vai ser tudo novo. Então é uma mistura de sentimentos, cara, que a gente precisa aterrissar para poder dar o próximo passo, né? E esse próximo passo, ele tem que ser de forma o quê? De forma tranquila, né? De forma natural, mas com alguns certos cuidados também, né? Exato. O cara falou tudo. E aí depois vem aquela ansiedade, né? Você vê ali a barriga crescendo, né? Nem começa a mexer. E aí você pensa, o que é? Menino ou menina? E aí vai crescendo aquela coisa. E depois vem a, a parte boa, né? Que é a parte da aflição e boa, que é o nascimento. É. E assim, o que que te marcou ali naquele dia, cara, do nascimento? Foi tudo Cara, normal, o meu nascimento foi o seguinte, problemas? o Neném tava programado para a primeira semana de janeiro, né? A segunda semana de janeiro, na verdade. E quando foi umas 2 semanas, no finalzinho do ano assim, né? Falei assim, Milene, eu não acho que esse pijama ele vai ser para segunda semana. Eu falei com ela, eu lembro que foi numa sexta-feira, nós tínhamos uma consulta na quarta, né? Que era a consulta dela na quarta. Foi com ela assim,
eu vou conversar com a minha chefe lá no hospital, porque eu tô achando que esse neném vai vir quarta-feira. Eu brinquei com ela dessa forma, né? Não, não vai vir não e tal, que não sei o que e tal. E algumas noites antes, ela tinha passado mal. A gente foi até parar no PA, né? No PA, porque ela não estava conseguindo mexer, não estava conseguindo levantar da cama, eu já achava que estava nascendo o neném. Então eu coloquei ela no carro e fui pro hospital, mas ele só posicionou para nascer, né? Aí começou a saga. Por que começou a saga? Porque aí beleza, fomos pra consulta e tal. Chegou na consulta, a médica falou comigo, a médica nunca me chama. A doutora Maria Cristina nunca me chama pra entrar na sala quando é consulta com ela, né? E ela pediu pra me chamar. Aí falou comigo assim, ô pai, você tá preparado para o nascimento do Jamal? Falei, estou. Ela falou, então prepara que ele vai nascer hoje. Eita. Cara, eu levei um susto, aí eu fui tentar entender o porquê. Porque ela tinha tido um aumento de pressão, né? Já estava numa pré-eclâmpsia, né? E ela achou melhor tirar. Ela falou assim, olha, a clínica Jamal, gestação Jamal, tá ok. Mas a clínica Milênio não tá legal. Eu falei, opa. Então pode ir para casa, pode preparar que hoje às 18h30 já vou me internar para o nascimento de Jamal. Cara, aí foi um mês de emoções. Porque assim, aí já começou o sistema de internação, a gente no consultório, a gente chegou no consultório era 8 horas da manhã, estamos lá quase meio-dia. Porque foi o sistema de internação, aquela coisa toda, né? E eu falei, tá vendo? Falei com você, meu, o negócio não tá preparado, a bolsa tá preparada, deixa esse negócio preparado, só deixa o prato preparado e tal. Aí liguei pra minha irmã, né? Que minha irmã é madrinha do Jamal, então liguei pra ela e falei, ó, Jamal vai nascer hoje e tal. Então precisa você me ajuda a ir lá em casa pra poder juntar as coisas, pra gente poder ir pro hospital e tal. Ô, Deus, foi tão engraçado. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, já tá todo mundo pronto pra ir pro hospital, mano. Isso é tipo 1h da tarde, velho. Já era 1h da tarde. Aí eu fui pra casa, aquela confusão toda, arrumamos as malas, né? Viemos pro hospital. E foi tão engraçado porque nós chegamos no hospital às 18h30, fizemos uma internação, uma admissão. E fomos para a sala do pré-parto, né? Que já era o pré-parto. Aí quando chegou na sala do pré-parto, também já estavam para ganhar também. E assim, foi tão rápido as 3, que à medida que foi saindo, me foi chegando, chegou o momento da Milene, cara, eu travei, mano. Eu repito, eu falei, nossa, até agora, que isso, cara, tal. Aí chamaram a Milene, aquelas questões todas. Aí chamaram a minha irmã, chamaram a minha cunhada, né? E a outra marido de Jamal, porque elas iam assistir o parto lá da sala de vídeo, né? E foi tão engraçado porque quando você tem convidado para assistir o parto, depois que fazem o seu anestésico, depois que fazem a decisão cirúrgica para retirada da criança, aí que abre para poder assistir, né? Não, fizeram ao contrário, mano. Fizeram todos os trâmites antes de tudo. Porque a Milene fez a internação para tomar anestesia e já abriram a cortina, já todo mundo vendo tudo, pai. Vendo tudo, o processo inteiro. Foi muito louco. E eu fiquei preocupado porque eles me deixaram na sala de pré-parto esperando pra poder entrar pra assistir o parto. E tava demorando, cara. Tava demorando. O que aconteceu? O que aconteceu? Até então que me chamaram. Aí eu já fui lá e tal, fizeram anestesia, né? Já tava anestesiado, já começaram a incisão cirúrgica, né? E o mais engraçado de tudo, cara, por isso que eu falei, isso me marcou demais, cara. E assim, e dentro desse momento, cara, aconteceu tanta coisa, velho, aleatória, dentro desse momento, que eu cheguei, sentei ao lado da Milene, né? Aí tava lá fora a minha irmã, minha cunhada e a prima da Milene, a Marisa, esperando pra ver o nascimento. Enquanto eu tava lá dentro, né? Os médicos, cara, os 2 médicos conversando, que são os médicos dela, a doutora Maria Cristina e o doutor Francisco, cara, conversando coisas do dia a dia, cara, os dois. Trocando ideia sobre o dia a dia deles. E lá, já fazendo a cesárea, conversando do dia a dia deles. Ao mesmo tempo, a doutora Maria Cristina conversando com a Milene. Aí, do nada, a enfermeira fala assim, a enfermeira obstetra, gente, pede alguém pra ir lá fora, tem um familiar passando mal lá fora. Não colhendo o vídeo, minha irmã tá querendo desmaiar. Tá quase desmaiando. Cara, foi uma loucura isso, mano. Foi uma loucura. Aí começou outro fato que foi marcante, porque tava demorando muito o nascimento do Jamal. Na verdade, ele posicionou que poderia ser um parto normal, né? Só que aí o que aconteceu? A menina ela teve um edema na barriga, que
que o Jamal ele posicionou e encaixou debaixo desse edema. Então, quando foram fazer cesárea, ele não estava querendo sair. Não estava conseguindo tirar ele. Cara, e foi um momento tão marcante que o doutor Francisco subiu em cima da Milene e foi fazendo para baixo assim, ó, para tentar tirar ele. E a doutora Maria Cristina lá tentando puxar para sair. E ela falou com ele assim: vamos, Francisco, tira esse menino aí, vamos, Francisco, vamos. Cara, foi muito louco. O cara disse como se fosse ontem isso, cara. Foi muito, assim, foi muito bacana. Essa é uma coisa engraçada. Foi muito engraçado. E a menina tá assim, já nasceu? Toda droga, já nasceu? Já nasceu? Falei, não, calma. Cara, e assim, a cena foi muito engraçada. Assim, hoje a gente vai ter graça, mas foi tenso, porque a menina começou a sangrar, né? A minha irmã lá fora passando mal, a gente lá passou correndo em minha irmã. O doutor Francisco em cima da menina fazendo a pressão pro Jamal sair. Maria Cristina tentando puxar o Jamal, falando pra ele, vamos, e a Milene, já nasceu? Cara, foi muito louco, cara. Aí foi o momento mais tenso, porque na hora que conseguiram puxar o Jamal, começou a sangrar demais, né? E o aparelho que faz a sucção lá não tava funcionando. Nossa. Aí foi o desespero lá dentro, né? Porque tava só aparelho e tal. Mas no fim de tudo, cara, deu tudo certo. Aí na hora que eu escutei o choro do Jamal, mano, não senti minhas pernas. Aí o Ed falou, pode vir pra você ver acompanhar, né? Não tive como eu cortar o cordão porque tava pós-Covid, né? Ainda tava aquela questão toda da Covid e tal. Aí o pediatra falou comigo assim, o pediatra falou com a Milene assim, você tem medo de agulha? Ela tem, eu falei, uai, como é que você tem medo de agulha? Você é todo tatuado com medo de agulha? Ela falou com ela. Aí foi muito engraçado. Aí o Jamal nasceu e tal, aí pôs nas minhas mãos. Cara, pôs nas minhas mãos, cara, passou um filme na minha cabeça, mano. Passou um filme na minha cabeça. Peguei e falei assim, e agora? Falei, e agora? O que eu faço? Mas assim, foi muito marcante, cara, essas inúmeras situações que foram acontecendo dentro desse momento do parto, cara, essas coisas aleatórias, isso marcou demais. E o engraçado é que, assim, no momento a gente não consegue perceber esses tipos de situações, né, cara? Mas depois que passa, você vai lembrando, cara, das coisas. Você fala, velho, que loucura, velho. Assim, foi muito bacana, cara, foi muito bacana. Eu imagino. Dá uma sensação incrível, cara. Uma sensação, assim, inexplicável. Uma sensação inexplicável. Você sente ali o rostinho. Você pega, vê o rostinho, você escuta aquele primeiro choro ali. Você tá doido. É quase que a mesma sensação de quando você vai fazer a ultrassom, você escuta o coração. Verdade. Você escuta aquele coraçãozinho ali, você já te dá uma emoção enorme. Mas quando você pega nos braços o bebê chorando, você fala, é real. Isso é real, cara. É uma coisa muito top, é muito top. É verdade. Né? E com relação à sua vida, assim, depois do nascimento, depois teve a alta do hospital, como é que foi, assim, a rotina para adaptação com trabalho, casa, esposa e... Cara, até dentro do hospital ainda estava tranquilo. A gente estava sob os cuidados, então tinha pessoas extremamente capacitadas que sabiam o que estavam fazendo, né? A questão da amamentação, né? Isso no começo foi muito difícil, porque como ele tem um bico do peito invertido, então foi mais difícil amamentar, né? Teve que colocar um dispositivo para poder tentar fazer a sucção, aquelas coisas todas, né? Até no momento da alta do hospital foi tudo tranquilo. Aí depois que foi para casa, que foi a preocupação. Porque assim, agora somos nós três, eu, você e ele e Deus, né? E a gente foi muito abençoado, cara, porque nós tivemos uma pessoa que nós conhecemos dentro do hospital que deu muito suporte pra gente, sabe? A gente chamava Ritinha, cara. Então, tipo assim, ela tinha uma total experiência, ela foi pra casa com a gente, ficou algumas horas com a Milene, mostrando como que faz, como que acalma a criança, né? E assim, eu falo que mãe, você não nasce mãe, né, cara? Mãe, ela se cria, né? A partir do momento que nasce, que ela concebe, ela já tem o dom de ser mãe, né? Então, assim, esse momento dessa transição, né, de hospital para casa foi um momento mais difícil, porque até então a gente não sabia o que fazer, né? E é engraçado, cara, que com o passar do tempo, a gente vê que
como que a gente começa a ver as características, né? Tanto da mãe quanto da criança, né? Por exemplo, a menina já começou, ela já tipo assim, tem total domínio de como que é o choro do Jamal. Se é um choro de fome, se era um choro de fome, se era um choro que ele estava molhado, se era um choro de cansaço, querendo dormir. Como que consegue diferenciar, né? As posições que ele gostava de ficar, que acalmava ele, os locais que ele conseguia ficar mais calmo, os horários para amamentar, né? Então, assim, mudou a rotina toda, porque assim, eu fiquei pouco tempo em casa porque tinha que voltar para o trabalho. Saí de casa de manhã, 6 horas da manhã, e voltava em casa 11 horas da noite, todos os dias, né? E teve uma situação que ainda foi uma grande provação, mas assim, a gente conseguiu vencer, porque a nossa rede de apoio, ao mesmo tempo que nós tínhamos, ela não estava tão disponível para a gente, né? Pelo fato do pai da menina estar doente, ficou acamado, ficou em casa, né? Então, os cuidados estão direcionados para ele, estava com minha mãe doente também na época, né? Então, assim, foi muito complicado, cara. E eu me lembro, cara, assim, que eu falo que quem tem amigo tem tudo, né, cara? E Deus, ele vai proporcionando as coisas, né? De acordo com a maneira que tem que ser, né? Eu saio de casa pensando como que eu vou fazer, menino sozinho em casa, como que ela vai fazer para tomar banho, para almoçar, para fazer essas coisas todas, né? E assim, a Cris, cara, a pastor Cristiano, ela foi assim, sensacional, porque todas as vezes que a menina precisava de alguma coisa, parecia que era Deus, cara. E ela sempre chegava na hora certa. Eu lembro que teve um dia que a menina estava desesperada, que já era 3 horas da tarde, ela não tinha comido nada ainda, porque a mãe estava muito irritada, queria só cola, ela não conseguia fazer nada, tomar um banho, comer alguma coisa. Quando a menina começou a chorar de desespero, o interfone tocou lá de casa. E era a Cris, cara. Falou, não, eu vou te ajudar. Pode fazer o que você tem que fazer. Ela pegou o Jamal. Aí a menina foi tomar um banho, foi almoçar, deixou a menina descansar um pouco. E isso foi uma coisa recorrente, sabe? Então, tipo assim, todas as vezes que ela estava, ou num dia de folga, né? Ou tinha um tempo mais livre, ela ia lá pra casa pra poder ajudar a Milene, cara. Né? Da mesma forma também, a nossa rede de apoio também, ela começou a ficar mais efetiva quando podia, né? Minha irmã dormiu lá em casa várias vezes para poder olhar o Jamal também, para a Milene descansar um pouco também, sabe? Então, assim, esse modo de adaptação, cara, ele é um pouco mais difícil, porque ele demanda muito mais atenção de algo que é novo para todo mundo, né? A maneira de portar, até mesmo de trocar a criança, de posicionar a criança, né, cara? Então, assim, uma das coisas que mais irrita o ser humano hoje é a privação do sono, cara, né? E a privação do sono, ela gera um cansaço, ela gera uma irritação, não pelo fato de você ter a criança ali que não está deixando você dormir, mas pelo fato de você estar numa posição que você fica como algo secundário, né? Porque a criança precisa de uma atenção mais do que você, né? Então, esse primeiro momento, cara, ele foi mais complicado, por quê? Porque a gente não sabia o que a gente fazia, entendeu? Então esse foi um pouquinho mais complicado por causa disso, né? Mas enfim, graças a Deus, foi um divisor de águas que a gente conseguiu tratar. A gente conseguiu superar isso aí, né? E assim, a gestação da menina foi muito intensa, porque ela teve a perca do pai dela, né? Nesse meio termo, né? Então essa perca que ela teve, isso mexeu muito com o emocional dela. Então, quando mexeu com o emocional dela, foi um pouquinho mais complicado, porque aí os anos começaram a aflorar mais ainda. Então, assim, foi um momento muito complicado da questão da doença até o falecimento dele, sabe? A gente conseguiu atravessar isso aí não de forma tranquila, né? Mas de forma consciente e da melhor maneira possível. É uma rotina assim que muda totalmente a vida, né? Principalmente da mulher, é o que você acabou de falar. Porque a gente que é homem, a gente quer participar daquele momento ali, mas de qualquer forma tem que trabalhar, né? Até porque você não tem o mesmo período de ficar em casa, né? Igual a mulher. A gente tem o quê? 7 dias. Não sei se mudou a lei no Brasil, mas a gente tem o quê? 5, 7 dias para ficar em casa. Na verdade é 3, né? A liderança, por exemplo, tive muita. Não vou falar que é sorte, porque é tudo é propósito de Deus, né? Depois que o Jamal nasceu, minha líder me ligou, a chefe me ligou e falou assim: que tá tudo tranquilo aí?
Falei, né, tá mais ou menos, tá adaptando e tal, mas já volta amanhã. Ela falou, não, tô te ligando pra te falar que você pode ficar mais uma semana aí. É, Depois a gente vê como é que você paga esses dias e tal. E assim, foi muito bacana, né? E ali no Brasil mudou, cara, agora, né? Não sei se aí na Itália é a mesma coisa, mas aqui no Brasil agora são 20 dias a ah, paternidade. Agora são top. 20 dias, né? 20 dias corridos, né? Claro que vai de empresa para empresa, mas o geral são 20 dias agora, se eu não me engano, se eu não estiver errado. Bacana. Eu aqui na Itália eu não sei como é que funciona. Não tem, na verdade, nesse momento eu não tenho nem interesse, porque eu não vou ser mais. Não vou ter outro. Tem três, então a minha fábrica já fechou. Mas assim, vou procurar saber isso mesmo. Vou procurar saber como é que funciona aqui. É uma coisa interessante, né? Para Sim. saber. E como é que foi assim o seu maior aprendizado desse período assim de início? Vamos dizer ali os 3, 4 primeiros meses, que são os mais precários, assim, né, de adaptação mesmo, adaptação dos pais, adaptação do bebê, adaptação, né, com a rotina ali para saber tudo direito. O que o bebê gosta, o que ele não gosta, a hora da mamada, a hora da cagada, como é que foi essa rotina, assim, para você? Cara, eu confesso assim, que para mim foi um pouco mais difícil, né? Porque como eu ficava curtos períodos dentro de casa, né, por causa do trabalho, eu te confesso que tudo que nos tira da zona de conforto incomoda a gente. E a gente não quer fazer, né? Porque às vezes a hora que você tá na hora do mar, na hora do seu sono, é o que o neném chora. Na hora que você senta pra você comer, é a hora que tem que dar comida pro neném, tem que dar mamadeira, né? E assim, foi muito, pra mim, foi difícil, mas eu consegui me adaptar. Por quê? Porque eu falava, opa, isso é uma fase, e essa fase eu preciso de viver, né? Então, assim, a gente conseguiu. O que a gente fazia muito? Como eu sou um pouco mais noturno, né? Eu tenho muita dificuldade para poder dormir. Então, assim, no máximo que eu durmo por noite, né? Que eu dormia por noite era 3 horas, 4 horas. Eu sempre trabalhei à noite, então não consegui mudar isso na minha vida mais. Então, o que a gente fazia muito? Então, no período do dia que a menina estava, né, em casa, que eu estava em casa, ela procurava fazer o máximo, eu ajudava ela, né? Mas como eu sou muito da noite, o que eu fazia? A gente fazia o inverso. Eu deixava ela dormir e ficava com ele. Então, eu trocava, né, dava mamadeira, né? Exceto alguns momentos que ele ficava irritado demais, que ela sabia como acalmar por causa do colo, né? Do colo materno, né? De sentir o cheiro da mãe. Exceto nesses momentos, ela pegava fora isso à noite e eu deixava ela descansar. E ficava com o Jamal, né? A gente revezava. A menina é muito parceira, cara. Muito parceira. Quer falar você comigo assim, ó, cara, como eu tô em casa, esse período com o Jamal, então, descansa, né? Porque você trabalha, você descansa. Porque se estiver descansado, você vem e faz a troca comigo, né? E até hoje nós somos assim. Nós temos algumas funções que já são delegadas para cada um, assim, né? Claro que não é uma via de regra isso, essa questão de adaptação. Mas é a forma de adaptar, ela vai mudando todos os dias, né? À medida que a criança vai crescendo, a forma de adaptar, ela também vai mudando, né? Então a gente tem essa parceria, né? Agora eu não posso, agora é você. Não quer dizer que a gente tem funções delegadas de um para o outro, que eu não posso fazer aquilo que não é meu, né? Sim, Se está mais fácil para mim fazer, eu vou fazer, né? Se está mais fácil para ela fazer, ela vai fazer. Mas essa adaptação, no começo, ela foi difícil por causa da zona de conforto, né? Porque pelo fato de ser pai de primeira viagem, né? De você ter a sua rotina própria e você fazer a sua rotina. Agora tem um outro ser que vai entrar também na sua rotina, que você não está acostumado, é diferente, né? Porque assim, Jamal é uma coisa que, assim, que a gente foi muito abençoado. Jamal sempre foi muito bom de cama, mano. Sempre dormiu a noite inteira. A gente que atrapalhava o menino. Porque ele dormia a noite inteira, a gente ia lá e acordava o menino pra mamar, pra ver se o menino tava respirando, né? Até que a médica chamou a nossa atenção. Falou, olha, não acorda a criança. Se ele dormir, deixa dormir. Se ele sentir como ele vai acordar, ele vai chorar. exato. Então, não precisa de acordar. É Você claro vê que que tem todos os cuidados para o menino desidratado, então numa hipoglicemia, porque vai ficar muito tempo sem mamada, né? Aquelas questões todas. Mas essa adaptação inicial de horários, né? Dele, por exemplo, que no primeiro momento nós temos que adaptar ao horário da criança, né? Do recém-nascido. Depois ele tem que adaptar os nossos horários.
também. Então, eu falo que é uma troca, né, cara? Uma troca. Essa adaptação realmente pai de primeira viagem, né, cara? A gente fica super preocupado toda hora. Até durante o dia mesmo, você vai lá e dá uma olhadinha na barriga, ver se tá respirando. Deixa eu ver esse negócio aqui. Se tá tudo certo. Exatamente isso. Cara. É desse jeito mesmo. E além do momento que você pegou seu filho no colo quando ele nasceu, assim, na sua rotina em casa, já que você olhou para ele e falou assim, caramba, agora eu sou pai. Eu, eu sou pai desse moleque, eu preciso ensinar para ele a ser um homem, eu preciso ensinar para ele as coisas da vida. Como é que eu vou fazer? Você teve esses pensamentos? Ou ainda tem, né? Porque seu filho ainda tem o quê? 2 anos? Pois. Né? Então, você ainda deve ter esse pensamento, né? Porque cada fase é uma fase, né? Cada Sim, ano é um ensinamento que você tem que ter para ele. Então, sim. E eu tenho esse pensamento, porque assim, eu tive uma paternidade muito forte, assim, né? Mas depois de velho. Por que depois de velho? Porque meu pai trabalhava em 2 turnos, né? E às vezes o turno que ele trabalhava, o maior turno era à noite. Então, quando meu pai estava é, trabalhando, nós estávamos dormindo. E quando a gente acordava para ir para a escola, meu pai estava chegando para dormir, né? Então, depois que eu fui curtir meu pai depois de velho, né? Mas ele sempre me ensinou a ter caráter de homem, né? Aquele que é justo, aquele que é bom e aquele que é moral, né? sim. Então, assim, a criação que eu tive com meu pai foi sempre uma criação de respeito, assim, sabe? Ó, respeita o próximo, ó, respeita a filha dos outros, ó, é assim que funciona, ó, eu não te ensinei pra ser dessa forma, né? Então, a formação de caráter, ela vem do exemplo que você tem dentro de casa, né? E meu pai sempre deixou isso muito frisado com a gente, sabe? Então, assim, quando a gente foi casar, a primeira coisa que meu pai falou comigo foi o seguinte, ó, eu te criei para você ser homem. Então, não tira a filha dos outros de dentro de casa para você não ser homem. Para você não assumir a responsabilidade de cuidar de alguém. Né? O pai sempre falou isso comigo, né? Para deixar as coisas bem claras, para não ter problema lá na frente, né? E eu me lembro que a criação que eu tive, assim, ela foi muito intensa, assim, sabe? Tanto meu pai quanto a minha mãe, né? Daquilo que é certo, daquilo que é bom, daquilo que é moral, né? Criado sobre princípios, sobre valores, né? E é que a gente tenta passar pro Jamal. Por mais que ele tenha 2 anos, mas o cognitivo dele já começa a entender um comando. Não pode, não é agora, não pode ser assim, né? Então, esses comandos de caráter tem que ser agora, né? De pequeno. E a primeira coisa que eu pensei, cara, quando eu peguei no colo, eu falei assim, não, agora eu preciso dar uma educação para essa criança, porque eu falo que a escola, ela te ajuda na educação, mas quem educa são os pais, né? Então, e hoje, essa população, ela tem não vou falar audácia, mas ela tem a mania de achar que é a escola que educa a criança. Quando, na verdade, quem educa a criança são os pais, não é a escola. São os pais, tá? Então, assim, a gente eu tento passar o máximo que eu aprendi com meu pai para o Jamal, porque eu quero criar um homem de valor, né? Um homem com princípios, né? Um homem com valores. Então, assim, então a gente tenta passar para ele tudo aquilo que a gente acredita ser justo, bom e moral, né? De modo que não fira os princípios que a gente segue. E uma coisa muito engraçada, cara, eu falei assim, se esse menino foi igual eu fui na minha infância de bagunça, eu tô lascado. Até hoje, né, Isso que mano? minha mãe conta, né? Que ela fala, né? Se ele foi igual a você, você tá lascado. É, até hoje é assim, né? Se puxar você pra vida, É mais ou menos isso. como sendo. É desse jeito, meu cara. Mas é muito interessante esse aprendizado, não? Fala sério. Tipo, o filho ensina pra gente, né, a cada dia. Cada dia, tipo, a criança dorme de um jeito, outro dia ela acorda e fala, caraca, quem ensinou isso pra ele? É, Não é desse jeito. exatamente. Exatamente isso. E assim, hoje ele fala coisas, formam frases, fala coisas assim, de onde você tá aprendendo isso, gente? Foi eu que ensinei isso, mas assim, é da vivência diária, de convívio, né? Vai pegando, né? Muita coisa que a gente, e assim, e cada dia vai ensinando a gente mais ainda. Exato. Exatamente.
E tem alguma coisa assim, Anderson, que você queria ter sabido antes de ser pai? Você fala, nossa, eu queria ter aprendido isso antes de ter tido meu filho. Cara, assim, e é engraçado a gente falar isso, né? Porque eu sempre trabalhei muito com emoções, né? De estudar o ser humano, né? De estudar muito sobre isso. E te confesso que me deu um certo desespero, cara, quando foi para casa e as situações começaram a acontecer, da primeira doença, da primeira internação. Te confesso que, assim, eu não soube lidar com isso muito bem, não a ponto de desesperar, mas a ponto de ter um certo medo de não saber o que fazer no próximo passo, né? Porque criança adoece, cara, é criança, até ter criar uma imunidade, ela adoece, mas a primeira, quando ele ficou doente a primeira vez, teve a primeira internação, e essa internação um levou para o CTI, para a UTI, aí foi meu desespero. Porque, como eu sou da área da saúde, eu já sabia tudo o que ia acontecer. Era mais um fato de eu ficar mais tranquilo ainda, né? Mas eu te confesso que me desesperou um pouco, me desestabilizou. Se eu soubesse que essa intensidade, né, de emoções, ela te levava ao desespero, se eu soubesse disso antes, eu conseguia dominar mais fácil. Mas agora é mais tranquilo. Agora a gente sabe que pode acontecer, né? Que vai acontecer em algum momento, que vai evoluir em algum momento para isso aí. Ou a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais tranquila e mais suave, sabe? Mas se eu soubesse que era um desespero você ter um filho dentro do hospital e você não puder fazer nada, nossa, mano, é complicado. Eu falo isso agora, porque na escola, por mais que você seja da área da saúde, né, hoje você trabalha, você vê muitos casos no hospital, muitos casos, que as pessoas até te contam o que você vê ali de prova. Mas a escola não te ensina a lidar com isso quando é um familiar seu, né? Principalmente quando é um filho. A escola não te ensina isso, então você aprende no dia a dia. E eu imagino que tem um desafio, cara, porque assim, eu não tive filhos que ficaram internados, que precisaram de CTI e tal. Mas eu imagino o desespero que é. Eu falo que é um crescimento, porque assim, a menina tem pavor de hospital. Ela tem pavor de hospital. Então, assim, quando falou assim, ó, vai ficar internado, vai pra UTI, tem uma possibilidade de ficar entubado, ela falou, ok, mas aqui não arreda o pé. E foi o que ela fez. Ele ficou 9 dias internado, os 9 dias ela ficou no hospital. Ela não quis trocar. Ela não quis trocar. Eu não vou em casa nem tomar um banho. Venceu essa batalha. Ela venceu essa batalha. O que eu fazia? Eu descia mais cedo, trocava, rendia ela só para ela tomar um banho. No hospital mesmo, ela tomava um banho e já voltava para cuidar dele. Então, assim, foi um divisor de águas isso aí, né, cara? Então a gente vai quebrando barreiras que a gente até mesmo duvida que a gente possa quebrar. Exato. Exatamente. Desafio assim, que a gente não acredita que a gente tem capacidade de enfrentar e de suportar aquele desafio, né? De vencer. Exatamente. E quando você passou por aqui, você olha para trás e fala, não, venci. Então agora eu tenho certeza de que eu sou capaz. Né? Você fala assim, cara, 2 anos já, você fala assim, não passei por tanta coisa esses 2 anos, você fala assim, cara, como que passa muito rápido, né? Como que a evolução é muito rápida de você saber que você vai ser pai, entre você ser pai. Tem uma linha tênue muito grande disso aí, né? Então, essa linha tênue entre a concepção, que você descobre que está a gravidez, até o momento que seu filho nasce e você já tem uma vivência diária, passa muita coisa. É muita água debaixo da ponte que rola. Desse jeito mesmo. É muita água que rola. E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, ou te pedir, né, um favor aqui. Se for para você deixar um conselho para um pai de primeira viagem, o que você diria hoje? Cara, pai de primeira viagem, assim, uma coisa que eu já tinha isso muito bem definido tanto nas minhas emoções e na minha vida. Cara, cuide da sua esposa. Porque ela necessita. Vai ter mudança de humor, né? Vai ter os anseios, vão ter os medos, né? E é justamente nesse momento que a sua esposa mais precisa de você. Então, um conselho que eu deixo para quem quer ser pai de primeira viagem, primeira coisa, paciência. Segunda coisa que você tem que ter também é empatia, né? E a terceira coisa, desenvolva o princípio da generosidade com a sua esposa também.
Você vai precisar de mais. Paciência, empatia e generosidade. O mais distante que quem necessita da gente é o filho, né? Na verdade, não é ele que necessita, quem necessita é toda, né? Que está ali naquele processo. Teve uma mudança interna, né? Teve uma mudança do corpo, mudança de mentalidade, mudança né, hormonal ali. E realmente ela precisa desse cuidado, né? Para que ela tenha força, tenha assim, a capacidade de cuidar do filho da gente. Né? Porque às vezes, muitas vezes a gente que é homem, ou alguns homens, não se colocam no lugar de esposa, né? Acha que as coisas são milagrosas e às vezes culpa a esposa por uma coisa, às vezes a esposa não tem leite, culpa a esposa porque ela não tem leite, culpa a esposa porque o filho chora demais, culpa a esposa porque não dá conta de colocar a criança para dormir, né? E é muito, é muito real assim, essas coisas, cara. Você falou tudo, daí, achei incrível, você nunca disse aí. Não tinha nem pensado por isso lá. Assim, sabe? Essas 3 dicas, muito top. Show demais, Luana. E, assim, nós estamos aqui chegando já no final do nosso podcast, né? E eu queria te pedir uma coisa, uma outra coisa. Uma frase, assim, que ficaria marcada para o seu filho no futuro, caso ele escute, né, o podcast falando, pai. Meu pai é um escritor, meu pai é enfermeiro, ele escolheu ser pai de vários antes de ser pai biológico, né? Porque você ainda dá aula também, né? Então, você, Sim. querendo ou não digo no sentido de ser pai na educação, na vivência, mas você escolheu ser pai de vários, que é onde você está né, deixando seu legado, né, assim, para outras pessoas. E agora você tem uma principal função, ou missão, que é deixar o legado do seu filho. Sim. E o que você falaria para ele assim, para um futuro? Ele fala, não, meu pai um dia falou no podcast, eu vou escutar para ver se ele falou alguma coisa para mim. O que você falaria para ele? Assim? Cara, a primeira coisa que eu falaria para ele é obrigado por me escolher. Por todas as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, né? Pela vivência, pelos medos, pelos anseios que a gente teve, né? E assim, obrigado por me escolher todos os dias. Obrigado por me chamar de pai todos os dias. Obrigado por me acordar nas madrugadas todos os dias, né? Obrigado por me ensinar todos os dias. E obrigado por olhar para mim todos os dias e me pedir um abraço. Só por pedir, né? Então eu falo que ser pai é uma vocação que ela precisa ser exercida todos os dias, né? O que você queria fazer para o seu filho ontem, você já perdeu, você não fez. Então viva o hoje e o agora. Faça hoje, fala que ama hoje, né? Abrace hoje, carregue hoje, beije hoje, né? Porque o tempo é a única coisa que a gente não consegue voltar atrás, nem consegue ter controle dele. O que eu queria ter feito com meu filho ontem, eu já perdi o time, não consigo fazer mais, né? Então eu falo para vocês, né? Para você, Jamal, que vai ver isso aí no futuro, viva o hoje e o agora. Se torne um pai melhor do que eu sou para você, né? Porque a luta diária é essa. É ser uma pessoa melhor do que ontem e ser uma pessoa menos do que eu quero ser amanhã, né? Então, seja verdadeiro, somente isso. Top demais, tenho certeza que amanhã ele escutar essas palavras aí, desde tendo hoje 2 anos, ele tá, já vai sentir uma emoção grandíssima, cara. Uma emoção enorme de ouvir essas palavras. Assim. Eu acho que todo filho queria ouvir do pai, né? Tipo, eu te amo, um abraço do pai, né? Porque o pai, na vivência do filho, assim, é uma coisa faz falta, né, cara? O que te transforma homem não é um pai, mas ele te transforma no seu dia a dia. Quando você é velho, né? Porque a vida da criança não sente tanto, ela tem tantas outras pessoas ali que ama e que precisa. Mas quando ela chega na fase adulta, que ela olha para trás e fala, acho que meu pai não me ensinou isso. Eu não tive meu pai para me falar isso. Então, assim, eu jamais escutar essas palavras aí, eu tenho certeza que ele vai sentir uma emoção enorme, cara. É um paizão, cara, um paizão mesmo. Eu queria estar aí de presenciar isso, tá?
Mas tá aqui, ó. Vocês estão aqui, ó, todos os dias. Então, vocês são mais presentes do que pessoas que estão perto da gente. Isso é com certeza. É bom demais saber isso, viu, cara? Tipo, a gente queria falar todo dia, a gente queria ver todo dia. Mas, assim, essa diferença de horário, essa distância, fica um pouco complicado de fazer isso aí, cara. Mas o tempo que a gente tem que aproveitar. Com Verdade? certeza. É isso aí, meu brother. E assim, eu queria te agradecer a disponibilidade, né? Te agradecer por falar, essa conversa bacana, porque a gente precisa de ter relatos de pais reais, né? Porque não adianta chamar aqui uma pessoa que é famosa e que deixa o filho ali com a babá, aí não tem, né? Não tem a vivência com o filho. Então, assim, eu quero trazer aqui para o nosso podcast exatamente isso, pais reais, relatos reais do que aconteceu na vida deles ali, né? E antes de finalizar, eu esqueci de falar uma coisa. Você vai ser pai de novo, né, cara? Vai de novo. Ah, verdade, pai de novo. Deve ser é o quê? Menino ou menina? Ainda não sabemos ainda, mas a minha aposta é que é uma menina. Uma menina. É uma menina. Então, A minha vamos ter... aposta, né? Não sei, né? Ó, não sei. Estamos gravando hoje. Que é hoje? Hoje são Então, 17? 17, né? Hoje são dia 17, né? Então, assim, daqui uns dias eu conto pra você, né? Que vai ser no dia 28 ainda, né? No dia 28 ainda, mas eu acredito que é uma menina. E como é que tá as emoções? Ele tá, tipo, mais ou menos parecido com o primeiro? Ou se já Cara, mudou? não, tá diferente. Tá diferente, porque... Por que é diferente? Uma expectativa nova, né? De como vai ser, né? A gente já sabe que tem um passo a passo aí, que tem um beabá, né? Que é um protocolo, mas assim, todo parto, todo nascimento é diferente, né? As emoções estão diferentes, até a menina, o jeito da menina tá diferente, nada a ver da primeira gestação do Jamal, então não tem nada a ver. Tá passando mais mal agora, tá com mais desejo de algumas coisas, né? E assim, mas o fato a ansiedade é a mesma, de querer pegar no braço, querer ver o que é, né? Assim, já tá batendo já. Bacana demais, cara. E antes de finalizar, eu já deixo aqui, né, um convite para uma próxima conversa, visto que vai ser pai de novo, então vai ter novas experiências, Verdade. novos conselhos aí para os papais que já são papais e que vão ser pais, né? Então já deixa aí o nosso convite em aberto, seja muito bem-vindo. Top demais essa nossa conversa aqui, cara. Foi muito top. Eu que agradeço, cara, pelo convite, viu? Pela disponibilidade, eu fiquei muito honrado de participar, né? Você sabe que nós estamos juntos mesmo. O que você precisar aí, pode contar comigo. Espero voltar uma outra oportunidade para contar a segunda gravidez. Demorou. Pode ter certeza que nós vamos ter a segunda oportunidade, não conta não. Já vai preparando aí, vai anotando já tudo que acontece aí, para não esquecer nenhum detalhe na próxima. Pode deixar. É isso aí, meu brother. E eu queria agradecer a você, agradecer a todos que estão nos ouvindo, né, que vão nos ouvir, e convidar para seguir todos os nossos canais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, podcast, todos os podcasts Spotify e todos os canais de podcast. Nós estamos. Né, e é isso. Relatos de pais é isso, pais reais. Um abraço no coração de vocês, um abraço, Anderson, brigadão, e tamo junto. Tamo junto. Até mais.